tudo bem aí? O que está embaixo na tela concluída aqui? Tem alguma coisa a ver? Mas está aparecendo ao vivo em cima, embaixo está concluído, não é nada não. Ah, então nós já estamos. A Jussara já está lá. Alexandre, olá, olá. Rosângela, Rosângela lá de Alfredo Chaves. Ei, Fatinha. Que bom que vocês estão aí. A gente só está dando os últimos ajustezinhos aqui. Nós já vamos começar. Larissa, Haroldo. Bem-vindos, viu? Monsuala, Juliana Stock. Bem-vindas. Bem-vindos. Oi, Rita. Rita também está sempre junto com a gente, Juliana, essa turma toda. Boa noite, Thiago. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, caso eu vire um pouquinho para o lado, é porque eu estou alimentando aqui a informação dentro do Instagram. Aqui na frente é o Facebook, aqui ao meu lado está o Instagram, né? Caso vocês percebam que eu vire um pouco, faça algum movimento, é porque também estou dando atenção às pessoas lá do Instagram, ok? Obrigada a vocês que estão no Instagram, viu? Olá, Cristiane. Subindo 4 pessoas. Ei, Tamires, um beijo, linda. Enquanto nesse início aí dá até para poder falar o nome de vocês, daqui a pouco eu já não consigo mais. Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que eu possa de fato trazer a informação que vocês vieram buscar. Oi, Luana. Nós estamos só aguardando uns instantes aqui. Já está tudo ok? Podemos começar? Sim. Então, hoje nós vamos falar aqui de parapsicologia, né? E também um pouco de paranormalidade. Então, é um assunto muito amplo. De repente, nós achamos que o assunto é um assunto muito pequeno, né? Então, eu gostaria que vocês me dessem um sinal, se vocês coloquem em 10, se vocês estão me ouvindo bem. 10, o número 10. Obrigada a você que está compartilhando o meu vídeo. E aí, façam isso, aproveita esse momento, compartilhem para mais pessoas. Eda. Então, só para eu ter... Obrigada, Larissa. Obrigada, Gisele. É isso aí, Flávia. Obrigada. Sinal que vocês estão me ouvindo muito bem. Então, eu posso começar. Para quem ainda não me conhece, né? Porque eu sei que tem uma turma aí que está sempre junto comigo, mas quem é novo, quem é novato, eu sou Edna. Eu sou parapsicóloga do Sistema Grisa, eu sou diretora e coordenadora do Espírito Santo, da pós-graduação e do curso de formação em parapsicologia. Também atuo com atendimentos, realizo palestras a nível de Brasil e visto essa camisa aí do Sistema Grisa, porque eu acredito nesse trabalho e tudo que aqui vai ser falado dentro da parapsicologia é na linha que eu trabalho. É dentro do Sistema Grisa, né? Que o mentor nosso, que já foi, hoje está no Reino Invisível, é o Dr. Pedro Antônio Grisa, ok? Obrigada, Ângela, obrigada, Gilson. Então, nós vamos falar agora de parapsicologia. É um assunto muito intrigante, eu falo assim, é um assunto que aguça a nossa curiosidade, porque ele carrega um ar de mistério dentro dele, né? Porque a gente sabe no início das histórias como isso foi visto mesmo, a parapsicologia como bruxaria, misticismo, ou até como coisas do além, coisas do sobrenatural. E isso assustava profundamente, né? Quando eu estava fazendo minha pós-graduação em parapsicologia, meu curso de formação de parapsicologia, eu lembro que eu fui visitar uma pessoa e ela foi expulsa da escola, porque ela falava com a professora: professora, não volta pelo mesmo lugar, se a senhora voltar, a senhora vai quebrar o pé. E a professora quebrava, né? Então daí ela achava que essa menina era uma bruxinha. E ela foi mudar, como diria, expulsaram ela dessa escola. Na escola não podia ficar lá porque ela estava desarmonizando o ambiente.
E aí ela foi para outra escola. Ela passou por umas 3 escolas. E no final da história, nem escola nenhuma mais queria essa menina. E essa menina teve que ficar sem estudar, eram muitos preconceitos que existiam nessa época, né, Rayane? Então, por quê? Porque existiam muitos mistérios. Nós sabemos aí que o Papa veio até pedir perdão, que na época da Inquisição, quantas pessoas foram mortos, queimados vivos em fogueiras, porque eram bruxos. Não eram bruxos, eram paranormais, né? Só que eles não sabiam o que acontecia com eles, eles não tinham esse conhecimento da paranormalidade. E com isso, eles eram taxados como bruxos. Eles viam e falavam. No falar, eles desarmonizavam. Mas o Papa veio até pedir perdão por conta dessas pessoas, né, que foram mortas na época da Inquisição. Na verdade, foram lançados à fogueira como bruxos e vivos, né? Então, o Dr. Pedro Grisa, que é o mentor da parapsicologia, também do sistema Grisa, ele, para realizar as pesquisas dele, ele passou por várias experiências para que ele pudesse comprovar de fato aquilo que ele estava buscando. E hoje, Dr. Pedro Grisa estabelece a sua morada lá no Reino Invisível. E foi ele quem criou o IPAP. Isso veio lá desde 31/10/1984, né? Hoje é o Instituto Grisa de Parapsicologia. E ele nos deixou aí um legado, que ele quer que a gente leve aí a qualidade de vida para o ser humano através do curso de formação em parapsicologia, do sistema Grisa, mas também pelas suas pesquisas ele veio trazer tantas informações, ele veio clarear tantas coisas que antes angustiava as pessoas e até atormentava, não é? E ele foi realizando as pesquisas dele, ele já tinha esse objetivo, tanto essa frase era dele, né? Ele tinha um foco de abrir fronteiras de um novo tempo. E ele foi com isso, aprofundando e ampliando os estudos dele. Por isso que ele nos deixou um legado, levar qualidade de vida ao ser humano, através do curso de formação em parapsicologia do Sistema Grisa, nos atendimentos individuais, nas palestras, pequenos e grandes cursos, deixou seus livros escritos, deixou tanta coisa escrito para nós, né? E hoje nós sabemos que nós podemos nos orientar na nossa caminhada por todo o aprendizado que ele nos deixou. Ele nos deu a ferramenta, muitas ferramentas, para a gente ajudar o ser humano. Para quê? Para se libertar dos sofrimentos, para se libertar dos fantasmas. Quantos fantasmas mentais as pessoas, ou nós, que eu vou me inserir nessa, né, quanto paranormal, quantos fantasmas mentais que me geraram tantos sofrimentos? E quantas pessoas sofrem sem saberem que são paranormais? Assim como eu. Eu fui entender essa paranormalidade minha, eu já era adulta, já estava casada quando eu fui entender o que acontecia comigo, né? Porque eu não sabia que existia essa paranormalidade. Eu não sabia que, por conta da minha paranormalidade, eu desarrumava o local que eu estava inserida, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. E a gente chama aí de paranormalidade, gente, dentro da Igreja Católica ou Evangélica, dons e carismas. Dentro do Espiritismo é mediunidade, né? E dentro do sistema Grisa, engloba isso o nome é paranormalidade. Então você que é católico, você que é evangélico, quando eu falar de paranormalidade, eu estou falando de dons e carismas. Quando eu falar para você que é espírita, eu estou falando de mediunidade, ok? Para que fique claro, para que vocês possam acompanhar todo o processo. Então, eu estou falando de paranormalidade, né? Eu estou falando da parapsicologia do sistema Grisa. E vou dar umas deixas aí para falar da paranormalidade. E eu estou aqui por causa dessa nobre, né, causa, né, que praticando nos meus atendimentos, no dia a dia, eu pude constatar como se fosse um laboratório de pesquisa e pude comprovar também a qualidade dos resultados, né? Então, as constatações que o Grisa pôde fazer para se chegar a isso, nós também podemos fazer ao longo do nosso trabalho, da nossa trajetória, né? E muitos clientes também puderam comprovar isso e podem comprovar isso. A paranormalidade, ela gera muitos conflitos dentro do contexto onde a gente está inserido. Mas na história da parapsicologia, nosso mestre Dr. Pedro Grisa, ele constatou assim
Ele nem constatou, ele sabia que tinham aí duas escolas, que era a escola católica e a escola espírita de parapsicologia. E aí, depois de tantas coisas que ele foi constatando e comprovando, ele fundou a escola científica independente. Então, a escola do Sistema Grisa é científica independente do Sistema Grisa. E o seu mentor foi Dr. Pedro Antônio Grisa, ok? E quando ele começa a mexer nessas histórias, ele foi se entusiasmando com os fenômenos paranormais, com a fenomenologia paranormal. E com um olhar diferenciado, depois de tantas experiências que ele já havia passado, já havia vivenciado, diferente do que todas as pessoas pensavam, né? Livre de preconceitos, livre de crenças, filosofias, religiões, ele constatou em seus estudos, que hoje já tem sede aí em 5 estados, com o curso da parapsicologia, que os fenômenos paranormais não são de origem sobrenatural. Olha que interessante. Aquilo que até então parecia esses fantasmas, essas coisas que pareciam do além, essas coisas que apareciam sobrenaturais. O Dr. Pedro Antônio Grisa constata que isso daí são os fenômenos paranormais, não são de origem sobrenatural. Não são de origens produzidas aí por demônios, almas penadas, encostos, mau espíritos, obsessores. Óbvio que a gente sabe que existe obsessão, mas é diferente, não é? Então ele pôde organizar tudo isso para que as pessoas pudessem ter qualidade de vida. Então, a origem dos fenômenos paranormais é na mente humana, dentro dos estudos do Sistema Grisa. Tá claro até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá ok, né? A Ayane disse que tá ok. Então, vamos continuar. Então, sabemos já que tudo desencadeia de dentro da nossa mente. A mente humana, ela gera essa desarrumação quando ela está num estado de perturbação. Quando ela está num estado de extrema insegurança. E aí ela produz os fenômenos paranormais. Muitas vezes negativos e assustadores, né? E eles se manifestam aí de forma espontânea. Por isso que a pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo. Quantas vezes na minha infância eu fui chamada de rebelde por meu pai? Ele não sabia dessas coisas de fenômenos paranormais. E eu, engraçado, que isso é muito da pessoa, eu adorava mistérios, sabe? Quando minha prima falava assim, que via o vovô lá na beira do rio, eu, vamos lá, papai. Edna, deixa de ser rebelde, fica dentro de casa, mas eu adorava, né? Quando eu buscava aqueles livros do poder da mente, o papai dava jeito de esconder meus livros, porque ele era muito católico, então ele achava que essas coisas aí poderiam confundir minha mente, não é? E eu, com isso, tive que abrindo mão dessas coisas que realmente me instigava, né? Que me gerava em mim curiosidade. Então, ao longo da história, eu fui vendo o quanto que eu fui me fechando também para isso. Não é? Então, essa verdade que eu fui comprovar ao longo da minha vida veio me trazer uma certa harmonia. Isso foi o divisor de águas que me aconteceu dentro do Sistema Grisa, quando eu fui fazer o curso. Antes de eu fazer o curso, para que eu pudesse me sentir melhor dentro da minha igreja, eu trabalhava em grupos de renovação carismática, eu palestrava em experiências de oração, eu trabalhei com cura interior. Então, assim, isso foi me acalmando, isso foi me fazendo um bem-estar muito grande, sem que eu entendesse tudo isso que hoje eu entendo. Por isso, você que tem essa paranormalidade, você é católico, você que é evangélico dentro da sua igreja, se encontra lá. Você pode dar sua contribuição para as pessoas, sabe? Sem medo, sem receio. Porque se Deus te dá esse dom, se Deus te dá essa paranormalidade, é porque Ele sabe que você saberá usar muito bem dessa paranormalidade. Mas que isso não fique conflitante para você. Que isso gere em você uma certa harmonia,
harmonia e que você comece a se conhecer um pouco mais. Procure um profissional que possa te ajudar, não é? Porque aí você vai, devagarinho, você vai entendendo melhor como é a sua mente, como é a mente do ser humano, mas também para você ajudar outras pessoas. Vocês pensam aí os adultos que sabem expor, falar, imagina uma criança com paranormalidade, não é? Tem casos aí de crianças que a mãe fala que eles são, ela tem medo deles serem psicopatas, que parece que eles não têm sentimentos, né? E fui atender alguns, e aí eles falaram pra mim assim, quando eu vou essas trenzinhos misteriosos dos bichos, o que me fascina e o que me deixa mais feliz é que eu vejo os bichos abrirem a boca antes de todo mundo ver. E aí eu não tomo susto, não é? Todo mundo tá lá fazendo susto, assustando, correndo com medo, gritando, e ele tá aqui se rasgando de rir, porque ele pode observar a ação, a reação das pessoas. E para a mamãe dele, acha que ele é uma criança, que ele não expõe sentimentos. Imagina, né? Quanto isso é complicado. Quantos casos, às vezes, de crianças se cortar, de crianças entrarem aí em querer até praticar o suicídio, a maneirazinha deles, né? Ou até buscar se jogar em algum lugar. Por quê? Porque a paranormalidade dele ele está no momento de tantos conflitos dentro do contexto que ele está inserido, que ele acaba não sabendo lidar com tudo aquilo, e a família, por desconhecer, acaba punindo. Como lá eu era chamada de rebelde, né? Eu era diferente dos meus irmãos, não é? Então, veja aí quanta coisa e como que é desagradável. Então, prestemos mais atenção nas crianças. Comecemos a observar mais as nossas crianças. Elas têm realmente atitudes não da forma que nós temos. Eu lembro uma vez um caso, que eu vou contar aqui, de uma criança que ela acordou chorando, falando que ia matar o passarinho, não soltasse o passarinho da gaiola, porque se soltasse o passarinho da gaiola ele podia morrer. Mas ali ela estava prevendo que alguém ia chegar e que ela corria risco. Então, veja, para a criança essa simbologia vem diferente, né? E ela vai contar a maneira dela. Então, tenham cuidado com as nossas crianças, né? Porque se você não cuidar dessas crianças, você pode prejudicar o processo. Eu acho que tem uma pessoa aí perguntando se déjà vu tem alguma coisa com a paranormalidade, é isso que ela quer saber? Não, tem uma pergunta aqui. Eu vi uma aqui tem uma déjà vu, Edna, déjà vu tem alguma coisa a ver? Então, veja, os déjà vu são coisas que algum lugar que você acha que você já foi, ou que você já viveu. Tem sim. Os déjà vu são pessoas que são pós-cognitivas. Eu tenho um exemplo muito próximo dentro da minha casa de um pós-cognitivo que ele encontra com a pessoa e ele relata coisas que aconteceram. Sem nunca ter visto a pessoa, ele relata coisas que aconteceram na história dele, né? E aí, ou você entra num lugar, você chega num lugar, você já tem a sensação de você ter ido naquele lugar, não é? Então, de fato, isso pode ocorrer, sim, é uma paranormalidade. Obrigada, Ângela, por você estar aí, viu? Obrigada aí pela pergunta. Eu gosto que faça as perguntas porque nós podemos ir esclarecendo, não é? Edna, tem uma pergunta do Tiago Nilo. Ele está perguntando: intuição e sexto sentido é considerado fenômeno paranormal? Sim. Intuição. Ele perguntou o seguinte, o Thiago: se intuição sexto sentido pode ser considerado paranormalidade? Com certeza, intuição é uma paranormalidade. Sexto sentido, ele pode ir dos dois lados, né? Ele pode ser aí como um pré-cognitivo, dele imaginar as coisas antes que ela aconteça. Ele sente, né? Então, é uma paranormalidade, sim. E ela vai aparecer nos momentos que você, se você estiver mais agitado, mais tenso, mais desorganizado, o ambiente que você estiver inserido, se estiver um pouco desorganizado, você se sentir nessa agitação, ela aparece, ela é espontânea, né? Você não tem controle sobre ela. Então, ela vem e vai te deixar, às vezes, meio conturbado com tudo o que vai acontecendo.
Erickson. Desenhos e acessos de informações. Ele quis dizer o quê? Se ver desenho. Desenhos e excesso de informações podem influenciar negativamente ou prejudicar as crianças paranormais? Essa exposição, muita exposição a desenhos e... Veja bem, se a criança já tem, se isso já tem aí, se isso é hereditário, se lá para trás teve alguém na família, parteiro, parteira, rezadeira, se tem um histórico assim, essa criança já nasce com essa possibilidade da hereditariedade de paranormalidade. Também se ela sofreu no ventre materno. As crianças que nascem prematuras, elas buscam dentro do ventre materno uma forma para poder saírem de lá e buscar ajuda. E nesse momento ela está despertando a percepção extrasensorial dela. E a percepção extrasensorial é uma energia que a mente libera para essa energia, e ela é uma as grandes desencadeadoras aí e de você ver as coisas sem usar os sentidos. E aí, se você põe os desenhos para as crianças, os desenhos muitos desenhos sobrecarregam essa criança, se ela é uma paranormal, ela não consegue ver aqueles desenhos na mesma proporção que outra criança vê. Pela imaginação, e por uma série que eles são muito imaginativos, não é? E eles podem, sim, isso pode. Eles podem ver esses desenhos como movimentos dentro do quarto depois. Mas o adulto, ele vai começar vendo vultos, a criança vai ver aqueles desenhos dentro do quarto. Pode sim, pode, não é? Aqui no Instagram tem um comentário do Luigi. Ele falou, é quando você tem a sensação de uma presença de uma pessoa que morreu há pouco tempo no ambiente que ela morou? Sim, pode. É paranormalidade. Então, não é coisa, você não tá louco não, viu? Na época, as pessoas achavam, quando as pessoas falavam dessas coisas, diziam que isso daí eram doenças mentais. As pessoas eram internadas em clínicas, sabe? Tomavam aqueles choques, tomavam aqueles medicamentos fortíssimos, vinham a ter depois problemas aí de coração, de saúde, porque naquela época, naquele momento da história, qualquer pessoa que falasse de alguma coisa assim, eles achavam que era um doente mental e precisava tirar essa pessoa do meio do contexto, porque ela poderia contaminar as pessoas, poderiam gerar coisas desagradáveis, assustar as pessoas, né? Mas sim, é um tipo de paranormalidade, ok? Oi, Jim. Agora vamos então continuar. Aí você deve estar aí se questionando. A mesma mente, no estado de paz, de segurança, de tranquilidade, não poderia também produzir fenômenos paranormais positivos? Óbvio que pode, óbvio. Se você tiver muito focado no negativo e você é um paranormal, todo paranormal ele tem tendências depressivas, todos paranormais. E se você tem tendência depressiva, se você estiver focado no negativo, você vai ser carregado para um histórico negativo. Mas se você pegar isso e levar para o positivo, fantástico. Porque é aí que o Dr. Grisa sempre dizia que as pessoas que têm paranormalidades, principalmente os idealistas, não lembra lá que eu falei que os idealistas são o segundo irmão do mesmo sexo, os outros todos, né? A partir do primeiro é pragmático, os outros são idealistas. Então, o idealista, ele tem essa possibilidade de se ele já é imagina, o idealista, ele já é um sonhador, né? Ele já tem segurança, ele já carrega uma série de coisas. E se ele ainda é um paranormal, ele, com tendências depressivas, ele pode ser arrastado, sim, para um mundo negativo, para uma realidade negativa. Por isso que o Dr. Grisa sempre disse, precisa sempre treinar para o positivo, porque aí você deslancha na vida. Também lá com os filhos, com seus filhos, que vocês percebem alguma coisa diferente, pronto, já ensina a olhar a vida de forma positiva. Lembrar e pensar que tudo é temporário, tudo vai passar. As coisas boas vão passar, as coisas ruins também vão passar, porque eu vou viver outras coisas boas, mas posso viver outras coisas ruins, mas é passageiro, sabe? É essa verdade que nós temos que carregar, para que nós não fiquemos agarrados no negativo.
Esse momento vai passar, ele é temporário. E isso vai te ajudar muito. Ei, Manuela, a Manela tá falando de Portugal, gente. Obrigada, Nela, por você estar aí falando comigo agora. Um beijo, linda. Então, isso é muito bom você ter essa compreensão para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Quando você percebe aquela pessoa que fala próximo, muito, muito com você, nossa, eu pensei em fulano, ela ligou para mim, eu pensei em fulano, encontrei com ela na rua, não é? Então, isso é paranormalidade. Então, só que existem de tantas outras formas que no decorrer nós vamos compreendendo aos poucos. O assunto realmente é muito longo, né? São muitas coisas. Eu vejo aí que nós já estamos 33 minutos e eu não encontrei nada de paranormalidade. Então, Dr. Grisa, para estudar o ser humano na abrangência maior, e como um filho de Deus, um filho do universo, nós inseridos nesse universo, interagindo com ele, influenciando e também sendo influenciado por tudo isso que estava ao nosso redor, e corresponsável pelo meio que vivemos, ele começou a fazer esse trabalho, essa pesquisa dele, muito antes. Nos anos de 1960, ele estudando para padre nos cursos de filosofia, de teologia, o Pedro Antônio Grisa descobriu aí os inúmeros fenômenos paranormais que tinham lá na Bíblia. E ele ficou fascinado por eles. E nós vemos lá um conjunto de ensinamentos que visa ensinar o ser humano para poder fazer uso do poder da mente. Né? Quando ele dizia para o Pedro, vem, quando ele falou, não, sua fé, a falta de fé, mas se ele tivesse com um pensamento positivo, ele acreditando que ele conseguiria, tendo fé, ele conseguiria. Isso era o poder que Deus sabia, deu para todos nós. Né? Então nós somos imagem e semelhança do Filho dele. Então veio ensinar que o ser humano precisa fazer o uso do poder da mente, a fim de que todos os seres humanos possam viver efetivamente como filhos de Deus, filhos do Criador, capazes de criar aí uma realidade, a sua realidade, também orientar seu destino. Por isso que nós fazemos escolhas na nossa vida, né? E aí, a pergunta que surge para o Grisa, que alicerçou todos os estudos e pesquisas científicas lá do sistema Grisa, é como funcionam os fenômenos paranormais, já que são próprios do ser humano. E aí, né, na mente que vai desencadeando tudo isso, não é? Então, é a mente que desencadeia a manifestação desses fenômenos. E a paranormalidade é um potencial mental e natural do ser humano. É uma energia psi, é uma fonte desencadeadora. E ela é nível de percepção extrasensorial. Quando eu falo de percepção extrasensorial, quando eu falei da criança que ela desperta dentro dela no ventre materno para pedir ajuda, é algo que nós temos além, a mais um pouquinho do que as outras pessoas têm. Por isso que nós temos a paranormalidade. E Deus, o Criador, quando passou para nós esse dom, essa mediunidade, eu falo dessa paranormalidade, porque Ele gostaria que nós fizéssemos a diferença aqui, que nós pudéssemos também ajudar as pessoas. Só um instantinho. Então, deixa eu responder. Temos duas perguntas aí. Fala para mim, para eu repetir aqui. O Tiago falou assim, você falou em procurar ajuda profissional, então como eu posso desenvolver isso, trabalhar melhor a paranormalidade? Como desenvolver e trabalhar melhor a paranormalidade? Primeira coisa, você precisa conhecer. Né? Deixa eu falar então. Deixa eu falar a pergunta do Tiago. Como desenvolver e trabalhar melhor a paranormalidade? O Tiago me perguntou como desenvolver e trabalhar melhor a paranormalidade. Óbvio que se você, de repente, for em alguns profissionais, eles vão ter dificuldade, Tiago, de compreender isso que nós estamos falando. Eu falo que os parapsicólogos do sistema Grisa, eles têm uma clareza, né, de trabalhar isso e tem a forma para poder entender. Mas tem um livro, eu não estou com ele em mãos, eu acabei esquecendo de trazer o livro para vocês hoje. Um livro do Grisa, que ele trabalha essa questão da paranormalidade. Então, é um livro muito legal e é muito clara a linguagem dele para você poder entender isso. Eu prometo que na live da semana que vem eu trago esse livro para eu te mostrar. Eu esqueci de trazer hoje. Mas assim, buscar compreender e entender essas coisas, mas entender que dentro de você tem um potencial muito grande. Você vai jogar para você essa informação aí também. É você que precisa você se conhecer. A mente nossa, ela vai... tudo que nós levarmos lá para dentro da nossa mente, igual eu já expliquei como ela funciona,
esses dias aí nas outras lives, ela, tudo que você coloca dentro dela, ela entende como verdade. O subconsciente guarda, tudo isso está dentro do nosso subconsciente. Então, o consciente é o ser racional, ele faz você, ajuda você julgar, criticar, questionar, analisar, mas é no subconsciente nosso que estão todas essas programações guardadinhas lá dentro, não é? Então, se você consegue mandar informações positivas, se você começa a compreender que essa paranormalidade, ela pode sim te trazer grandes benefícios. Se você tem essa paranormalidade, você começa tendo pensamentos positivos, com certeza você já está se ajudando. Essa compreensão aqui agora que você está tendo, ela já vai ser para você como eu diria, um estímulo para que você possa mudar tudo. Vê um pensamento negativo, coloca um positivo e fala para você: eu mereço, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Então você vai, aos poucos, você vai já construindo esse novo caminho, ok? A outra segunda pergunta da Luana. Ela sonha e 90% dos sonhos dela acontecem. Ela tem até um pouco de medo disso. Isso é paranormalidade? Como é o nome dela? Luana. Luana. A Luana sonha e as coisas acontecem. Ô Luana, eu também sempre fui assim. Eu vou te contar um relato que vai te ajudar. Antes de eu conhecer a parapsicologia, eu tinha esses sonhos. E tenho até hoje. É um filme. Passa um filme. Eu posso estar andando e o filme continua. Eu sei te falar detalhes, mas são coisas do futuro. Não são coisas... Meu marido, ele vê muito lá no passado, né? É pós-cognição. Mas eu sou pré-cognitiva. E eu vi um acidente de carro, dentre tantas outras vezes, eu vi um acidente de carro com o meu marido indo para Cachoeiro de Itapemirim com um cliente dele. E aí eu fiquei desesperada. Falei: você não vai, você não vai, você não vai. E ele também teve medo, né? Porque naquela época era tudo muito assustador pra gente. E aí ele foi e falou com o cliente que ele não iria, porque eu tinha visto um acidente na estrada e que ele tinha morrido. Tá, o cliente falou: mas eu preciso ir, eu vou arrumar um motorista, porque ele dirigia e nós fazíamos um trabalho para ele. Eu te entendo, mas eu não vou deixar de ir, eu vou arrumar alguém para poder ir no seu lugar. E aí ele arrumou uma pessoa e meu marido ainda foi conversar com essa pessoa para que não fosse. Ele falou: como eu vou falar não pro cliente? Porque também era cliente dele. E aí eles foram e sofreram um acidente no local. E eu, no meu sonho, eu vi meu marido morto no volante. E ele foi e morreu no volante. E o carona se machucou muito, ficou uns 6 meses para poder cuidar, teve que ir para São Paulo, na verdade quase morreu também. E daí, na época, eu chorei muito, sabe? É Luana, né? É o nome dela? Eu chorei muito, Luana, eu chorava muito, eu rezava muito. E aí eu carreguei um certo sentimento de culpa. Por quê? Porque eu pude salvar o meu marido, mas eu não consegui salvar o outro. Então eu me senti ainda culpada por conta disso, não é? E aí quando eu fui, depois que eu fui conhecer a parapsicologia, o Dr. Grisa me ensinou que a quem Deus dá o poder de ver, também Ele dá o poder de reverter. Então você tem aí a possibilidade de você reverter isso. Deus não seria injusto, sarcástico, irônico, covarde em te dar isso. Essas eram as palavras que eu colocava, sabe? Que Deus é esse, irônico, sarcástico, covarde, e abusada de mim, deixar eu ver uma coisa antes que acontecesse. E hoje eu sei, entendo que é carinho dele comigo, né? Então ele é carinho com você. E aí, diante do conhecimento, dos estudos dentro da formação que eu fiz de parapsicologia, do curso de parapsicologia do Sistema Grisa, eu entendi que eu podia mudar isso, não é? E eu falei um dia com o Dr. Grisa, falei: Dr. Grisa, mas é tão cansativo, eu fico tentando passar no lugar onde é o acidente e eu fico 20 e tantas vezes tentando passar, no final eu estou muito cansada, me dá uma soneira danada e não consigo às vezes. Ele falou: loura, deixa de ser capixaba, loura desse jeito. É só você imaginar, se você está indo, imagina você passar por cima de onde é o acidente, o carro voa. E você vai e veja vocês voltando com muita alegria, todo mundo feliz, voltando, ou ao caso a pessoa
Menina, comecei a fazer isso, que coisa mais linda, sabe? E aí só volta, ele falava, minha filha, só volta quem foi. Então ele não voltaria se ele não tivesse ido, né? E aí pronto, depois disso eu comecei compreendendo tantas coisas. Por isso, Luana, eu quero te dizer então, você tem aí uma paranormalidade sim, de você ver as coisas, você pode ajudar muitas pessoas, dentro da sua igreja, se você entrar lá, você pode compreender essas coisas, você pode dar um toquezinho, mas não desarmoniza não. Sabe por quê? Meu marido, quando ele não entendia isso, ele desarmonizava. Tem aí até o Erickson mexendo aí, se Gervásio está ao vivo. Ele tinha essa coisa de, ele via, ele falava e ele desarmonizava. Hoje, ele tem sabedoria para conduzir isso, sabe? Mas isso é conhecimento, né? Então, vocês também podem ter essa mesma compreensão de ver o quanto hoje ele está harmonizado. Às vezes escorrega um pouquinho, nós somos humanos, às vezes acontece, mas a grande maioria das vezes ele sabe o quanto ele pode contribuir e ajudar para o ser humano ser melhor, sabe? Tem mais alguma pergunta aí? Eu posso continuar aqui. Então, lá o Dr. Gris, ele constata que a paranormalidade é um potencial natural de todos os seres humanos, todos nós podemos ter, existe a paranormalidade que é espontânea, né? A pessoa já nasce, já traz ela consigo. Existe também a paranormalidade treinada, você pode treinar a sua paranormalidade, né? Então, a espontânea é aquela que surge e você chega a dar um desespero, vontade de falar e você não pode falar, e se você falar e ainda as pessoas acham que você está rogando praga e pegou, porque quando eu era criança, quando eu falava, eles falavam que isso, sua boca, você falou, aconteceu, ainda carregava culpa. E aí nós precisamos saber que mesmo que tenhamos essa paranormalidade, nós temos que pedir a ele a sabedoria, o Criador a sabedoria, né? E em todo ser humano, ele tem possibilidade de ter paranormalidade. Mas às vezes em algumas ela está aí latente ou bloqueada, latente está aí dentro, não desencadeou, não desabrochou ainda. Mas nós podemos usufruir dela desde que tenhamos pensamentos positivos. Então lembrem que vocês, com os pensamentos positivos, vocês vão poder fazer a grande diferença na vida de vocês, mas na vida das pessoas também. Então, paranormal precisa estar sempre puxado, alavancado para o positivo. Aí nós aí, deixa eu ver aqui, o que foi aí, Verônica? Não pergunta. Tem? Vamos lá então, que eu vou entrar numa partezinha. Qual é a pergunta? Uma pergunta é, paranormalidade se adquire ou se nasce com ela? Então, eu acabei de falar isso aí agora, né? Acho que a pergunta entrou e depois eu respondi ainda que eu não soubesse. A paranormalidade, nós podemos ter a paranormalidade treinada. Tem lá aquela paranormalidade que você come aí a cenoura, a cebola, pensando que é maçã. Isso é treino, né? Treino. Agora, existe a paranormalidade, ela é espontânea, ela brota, ela surge de você. Mas ela às vezes vem aí por sofrimento, às vezes ela surge aí pela hereditariedade, que tem lá a vovó, a parteira, a rezadeira, sempre na linha materna, né? Porque você foi gerado no ventre, você trouxe as programações da linha materna, a não ser que durante a vida você vai aprendendo lá pelo seu lado paterno, mas essa paranormalidade vem aí, e ela pode ser então hereditária, ela pode ser pelo sofrimento. Existem também as pessoas às vezes que meditam muito, acabam trazendo essa paranormalidade. Erixo, seu filho aí sendo sensitivo, você tem que ter um olhar diferente para ele, ok? Porque precisa sim, porque senão muitas vezes ele vai ter medo, ele vai ficar focado no negativo, né? A outra pergunta, saber o que o outro sente e pensa e assimilar isso tem como reverter? Saber o que o outro pensa tem como reverter? Às vezes eu atendi uma senhora que veio aqui, que ela disse para mim que, eu vim para atendê-la, e ela disse para mim que ela tinha matado o marido dela, e que ela estava agora matando um amigo, e o amigo estava internado na parte. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei, paranormalidade desarmonizada. Só um instantinho, vontade de espirrar. Acho que passou.
Gente, vocês viram, não podia esperar um pouquinho, né? Mas veio agora. Desculpem aí. Aí ela veio pra poder... Porque ela falou que ela ia ficando louca. Dentro da casa dela, ela assistia só coisas de... Ela era católica. Coisas de canção nova, da Aparecida do Norte. E aí, quando as pessoas iam falar algumas coisas lá, ela já sabia o que ela ia falar. E aí ela falou, acho que monitoraram a minha casa quando meu marido morreu. Tem alguma coisa me monitorando, porque quando eu penso nas coisas, falam. E aí não era, na verdade, era uma grande paranormal. Lógico que a gente não está aqui para poder a gente mudar o que o outro pensa. Mas se você sabe que o pensamento do outro está negativo, se você, principalmente lá com a sua mãe, se você é o primeiro filho, você tem um canal direto de comunicação, com o seu filho também. Então o pai tem uma ligação muito forte com a filha. A mãe tem uma ligação muito forte com o filho, o primeiro filho. É um elo mental de comunicação, então é especial isso. E aí, não que não tenha com os outros, viu, gente, mas com o primeiro filho, o pragmático, é um elo telecomunicativo especial. Então, você pode estar mandando essa mensagem direto. Agora, o que eu posso fazer quando eu sinto que alguma coisa na vida do outro tem um pensamento que não está bom? Eu posso pedir ao Criador que coloque no coração dele o desejo dele começar a olhar a vida de forma diferente. Às vezes as pessoas ficam deixando a culpa para Deus, né? E aí Deus acaba sendo julgado, condenado por uma coisa que ele não tem culpa, não é responsável. Então nós precisamos, quando fizermos as nossas preces, você mãe, você pai, peça para que o Criador coloque no coração do filho, ou no coração do amigo, do marido, vice-versa, o desejo de estudar mais, o desejo de mudar, o desejo, coloca aquilo que você precisa, não? Porque Deus ele não deixa, ele não viola o coração do homem, e nós também não podemos violar o coração das pessoas, a mente das pessoas. Seríamos injustos, porque Deus ele bate na porta, e ele pede para entrar. E se você abrir a porta, ele faz festa. Então, se você sabe de alguma coisa do outro, bate na porta. Vai, tenha carinho com ele. E aí, deixa ele entrar e te ajudar. Né? Obrigada, Rosângela. Edna, a Fátima falou que ela não consegue entender porque muitas vezes ela olha para algumas pessoas e sente vontade de chorar ou muita pena. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. A Fátima falou que ela às vezes olha para uma pessoa e ela acaba sentindo muita pena. Existem vários fatores aí. Óbvio que ela tem aí uma capacidade de uma paranormalidade, né? Mas essa pessoa vai abrir também, pode ser a paranormalidade. Ela tem vontade de chorar porque ela já, se ela for pré-cognitiva, ela já captou o que vai acontecer com essa pessoa e ela sofre antes disso acontecer. E aí ela está sofrendo porque ela está sentindo que alguma coisa vai estar ruim. Então eu penso que ela pode nessa hora começar mandando uma energia legal para essa pessoa, começar mostrando algumas coisas dessa pessoa para clarear um pouco a mente. Mas existe um outro lado também, que às vezes se você teve uma pessoa que te magoou quando criança, ou até quando bebê, quando você olha para essa pessoa, se ela tiver um jeito de ser, pode abrir um arquivo seu, que você tem registrado lá, de sofrimento seu quando era criança. E se abrir esse arquivo, você pode chorar, porque vai vir a emoção do dia. Olha só esse momentozinho aí, deixa eu só então colocar uma coisa, talvez, Fátima, que vai te ajudar um pouco. Eu atendi um jovem que morava na casa, ele e a mãe dele, ele, a mãe, o pai e uma irmã. A mãe dele era muito era doente. A mãe dele tinha problema de coração, a mãe dele tinha diabetes e a irmã dele era depressiva. E o pai era saudável, só que o pai deu um infarto nele e morreu. Quando ele soube da morte do pai dele, ele pensou, eu preciso ser muito forte. Mamãe e minha irmã não vão dar conta de resolver isso. Quem tem que resolver isso sou eu. Então eu preciso ser forte e olhar tudo com um olhar como se não tivesse acontecido a morte do meu pai. E assim ele fez, tudo que precisava ser feito ele fez, não contou com a mãe, realmente elas não tinham condição. Elas estavam totalmente desarmonizadas. E aí, bom, passou. E na casa deles,
de um lado morava uma senhorinha, uma velhinha, do outro, outra velhinha. E essas velhinhas sempre trataram eles como filhos. Ele levava sempre docinhos, bolo, tudo que elas faziam, elas levavam para lá. E ele falava que tinha um arroz doce que ela fazia que ele adorava. Só que quando o pai morre, depois que o pai morreu, daí um mês ele foi no velório do pai de um amigo dele. Nesse velório, ele chorou o tempo inteiro. Ele não conseguiu parar de chorar. Ele não saiu da cabeceira do caixão. E o tempo todo ele chorando, ele chorava, ele chorava, ele chorava. E essas velhinhas passaram por ele e falou para a palavra assim: olha que falsidade. O dia que o pai morreu não derramou uma lágrima. Agora fica aí, chorando desse jeito. Então, nessa hora, ele estava chorando a morte do pai dele. Ele não estava chorando a morte do pai do amigo dele. Ele estava fazendo aquilo que ele não pôde fazer quando morreu o pai dele. Ele não podia, ele precisava ser forte. E aí, passou. Depois da morte desse pai do amigo dele, ele tomou raiva dessas duas velhinhas. Ele disse que se ele chegasse na rua, ele tinha que vontade de jogar o carro em cima delas. E ele ficou tão revoltado, que ele proibiu. Ele proibiu de essa velhinha entrar na casa dele, mas a mãe sofreu muito, ela precisava das duas, estava sempre lá. E aí quando ele me procurou, que nós fizemos uma regressão de memória, e ele lembrou das velhinhas falando isso, o desespero que ele ficou por elas estarem julgando ele daquela forma. E que elas sendo injustas com ele, porque ele estava chorando ali, era a morte do pai dele. Só que elas não sabiam, né, coitadas. Fizemos um exercício de perdão imaginário, e ele voltou a deixar as velhinhas irem na casa dele, e voltou o amor por essas velhinhas. Percebam, o subconsciente dele ficou com raiva. E quando ele olhava para a velhinha, abria os arquivos, e aí ele reagia dessa forma. Então eu acho que você vai poder entender aí, Fátima, quantas vezes que o olhar das pessoas para nós nos julgam. Meu filho fala uma coisa muito bonita, né? Não deixe de ler um livro pela capa. E às vezes nós somos olhados por uma coisa que de fato não somos. E aí nós sofremos por isso, ok? Então vamos lá. Nós estamos falando da paranormalidade, da percepção extrasensorial, e aí eu expliquei o que é essa percepção extrasensorial. Então a percepção extrasensorial é a capacidade que a mente humana tem de perceber as coisas além dos limites dos 5 sentidos. Quando o bebê está no ventre, que ele arruma uma forma para ele nascer, ele está usando dessa percepção extrasensorial. Nós também, quando vemos as coisas, e antes de acontecer, também estamos usando a nossa percepção extrasensorial. A paranormalidade é isso, é você usar essa percepção extrasensorial que te permite você ver as coisas que os outros não veem. E daí você pode usar isso para o bem, para o seu bem, mas para o bem das pessoas e poder ajudar também. Ok? Essa percepção extrasensorial aí, ela tem aí os fenômenos, a gente fala assim, são fenômenos psigama, fenômenos o fenômeno da percepção extrasensorial. E aí quando a gente vê falando aí de telepatia, a gente vê falando de pré-cognição, pós-cognição, que às vezes as pessoas falam premonição, né? E aí você vai vendo, tem tantas coisas que a pessoa, reações ou sensações que as pessoas sentem e não sabe por quê. Por exemplo, a telepatia é a transmissão de uma mensagem tem que ter um transmissor e um receptor, sem você fazer uso dos seus sentidos. Você pensa em alguém, logo depois a pessoa te telefona, né? O telefone toca, você fala, atende aí que é fulano. Isso é telepatia. Pós-cognição é quando você percebe mentalmente um fato ocorrido. Pós é que passou, uma coisa que do passado, sem você jamais ter tido qualquer tipo de informação. Por exemplo, alguém repentinamente tem uma visão com sonoplastia, o barulho correspondente, e você vê uma batalha. Porque você está lembrando de um fato que aconteceu, que naquela hora você de alguma forma precisa ajudar. Você vê uma história de uma pessoa, de repente, se ele tem uma desarrumação com o pai, você consegue ver essa desarrumação com o pai. Você consegue buscar a história dessa pessoa. E aí, isso é a pós-cognição.
E a pré é aquela capacidade que o ser humano tem de captar o que vai acontecer no futuro. Eu lembro que eu tive uma cliente que eu falei para ela, eu vi um dia, ela falou, você vai escrever um livro. E aí ela falou, mas eu não tenho talento, eu não tenho jeito para isso. Eu falei, quando te der vontade de escrever, senta, escreve, porque o livro vai ficar pronto. E um sábado ela levantou com uma vontade de escrever e ela escreveu o livro. Na segunda-feira o livro dela estava pronto, sabe? E o livro foi um livro assim que todo mundo gostou muito. Então são coisas que a gente vê, mas também quando você vê o bom, é bom, né? Mas quando você vê o ruim, você sofre. Porque como que você vai falar com o outro? Não viaja não, porque eu tô vendo um acidente de carro. E a viagem está todo mundo organizado para ir. O que você faz? Peça para ter mais cautela, peça para ter mais cuidado, e você vai tentando reverter isso. Nós podemos ajudar, sim, muito, né? Muito. Premonição é a crença de que o mensageiro espiritual avisaria o que está para ocorrer. Você sonha com um amigo acidentado, depois de uns dias você fica sabendo disso, né? É a mesma coisa, é outro termo que é usado, né? Pergunta a Edna da Diana Campos. O sofrimento do outro é sempre meu. Como fazer para não carregar esse peso? Você está associando. Você precisa entender que a dificuldade do outro é dele. Se você olhar dessa forma, você vai conseguir dissociar de você aquela informação. E isso vai fazer você se sentir... ao você dissociar essa informação, ela não entra em você. Imagina nós, parapsicólogos, só problemas, né? Suicídio, depressão, síndrome de pânico, dificuldades, de tudo quanto é jeito. Imagina se nós levássemos para casa tudo isso, né? Então, nessa hora, a gente vai entender e olhar para o cliente e saber que a dificuldade é dele. Eu posso ajudar, mas a dificuldade é dele. E assim fica mais fácil, sabe? Você pode ajudá-lo a resolver as coisas. Você lá, quando você olhar para as pessoas, você também precisa olhar sabendo que a dificuldade é dela. Isso às vezes acontece, como foi o nome da menina aí, Verônica, que te falou? Você tem o nome dela? Que perguntou sobre... Diana. Diana, às vezes, Diana, você também não sei aí se você é uma idealista, se você tem uma irmã mais velha que você. O idealista, ele tem muito de sofrer e não querer falar as verdades para as pessoas. E aí você acaba guardando muita coisa para você e você não consegue falar. Provavelmente você tem dificuldade de falar não para as pessoas. E aí tudo que você vai falar para as pessoas, você quer sempre ajudar, você quer sempre resolver o melhor, mas aquilo às vezes te machuca. Mas você precisa ser boa. Ser bom é bom, ser bobo é ruim. Então aprende a ser bom e aprende a dissociar as dificuldades dos outros, que elas não são suas, são delas, para você poder ter uma qualidade de vida. Bom, eu preciso continuar um pouquinho mais aqui, senão daqui a pouco eu não vou conseguir entrar dentro daquilo do sistema Grisa. Eu estou aqui para falar do sistema Grisa, portanto, eu vou falar, dar continuidade para que eu possa ajudar vocês. A claripercepiência é o termo criado aí pelo sistema Grisa, e ele engloba aí todos os fenômenos e que tem a percepção aí de estar vivenciando alguma sensação diferente, sensação diferente dos sentidos. Alguém vivencia a sensação de frio, sente odores de flores ou de vela e recebe a notícia que alguém morreu. Isso é uma paranormalidade, né? Agora, a gente fala aqui a psicocinesia é a capacidade da mente humana atuar sobre a matéria. Isso existe, gente. Isso existe. Tem pessoas que movem. Quando eu estava fazendo o curso de parapsicologia, nós tínhamos que fazer pesquisa de campo, né? E eu fui visitar uma pessoa e eu estava conversando com a pessoa e a chave minha começou andando em cima da mesa e ficava lá na ponta da mesa. E uma das dificuldades dela quando criança, tudo que era de inox, tudo que era aço, ela puxava tudo para a cabeceira da cama dela. De manhã ela acordava com aquilo tudo do lado. Imagina que doideira isso, né? Ela foi um dia trabalhar com a mãe dela. E ela com muita raiva, porque ela queria estudar, e eles tinham tirado ela da escola, e ela olhou uma máquina de escrever lá no canto, ela falou, eu queria tanto tocar aquela máquina, mas ela não podia, senão ela atrapalhava. E ela ficou olhando, imaginando, daqui a pouquinho a máquina, ela começou a tocar a máquina, e o carrinho da máquina começou a correr, girando, o povo ficando desesperado.
E aí tinha uma pessoa que ele era um espírita, ele foi, levou-la para desenvolver mediunidade, que ele viu que era um recurso que ele poderia, e realmente ele ajudou. Necessariamente nós não temos que desenvolver mediunidade, mudar nossa religião por conta de eu ter um dom, um carisma ou uma mediunidade. Eu posso resolver isso, tanto é que eu sou católica, eu nunca saí da minha igreja e eu vivo muito harmoniosa com isso. Não é? Agora, se você tem a facilidade, gosta, tem pessoas, ela foi uma menina que levaram ela e desenvolveram e realmente resolveu muito. E quando eu fui, ela trabalhava com reiki, e tinha um resultado muito legal, muito legal. Não é? Então, existe sim a psicocinesia, existe a clarividência, é perceber algo que ocorre além dos limites da minha visão. Quando tudo, você percebe que você está vendo alguma coisa, você não está perto, você está longe, livre de barreiras, livre de distâncias, e você consegue ver um acidente. Essa mulher que um dia veio aqui na minha sala, que eu comecei falando, que ela tinha essa confusão toda com o marido dela, eu deixei para continuar aqui, porque ela tinha sonhado 2 anos antes com a morte do marido dela. E aí, ela, em vez de ela procurar para poder olhar que o câncer, onde ela tinha visto, ela só rezava, e a coisa foi acontecendo do jeito que ela via. E realmente ele morreu. E esse amigo era a mesma coisa. Eu falei, vai lá, salva seu amigo. Fala para o médico fazer um exame no lugar onde era o câncer, né? E aí, ela até estava comigo nesse dia na sala, e ela falou para mim que ela estava... eu dei um grito. Eu falei, o que foi? Ela falou, meu sobrinho atropelado de bicicleta. E eu falei, imagina ele bem, a bicicleta pode estragar, mas ele é saudável, imagina ele em pé. E aí fiz o exercício e realmente o resultado foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. E comigo também, ela disse para mim que era por olhar meu corpo que eu tinha alguns nódulos, muitos nódulos. E se eu não olhasse logo, poderia virar um câncer. E aí eu agradeci por ela ter me dado essa informação e que eu ia procurar. E de fato eu procurei. Eu tinha muitos nódulos no pulmão direito, no esquerdo, na pleura e no mediastino. E aí era uma doença chamada sarcoidose, que também foi revertida através de eu reprogramar todas as histórias que eu tinha dentro da parapsicologia, sabe? Pulmão era tristeza, eu comecei trabalhando isso, o Dr. Grisa me ajudou, o César, que é o filho do Dr. Grisa, que hoje vai ficar na frente do IPAP, o César me ajudou, ele tá aí, olha, eu falei nele, olha só, que coisa mais bonita, né? O César me ajudou muito nisso. E a fé, gente, a fé é tudo, a fé ajuda muito. A fé, olha, eu falo, se você sentar uma pessoa na sua cadeira e essa pessoa tiver uma religião, tiver uma fé, o resultado flui, que é a coisa mais gostosa do mundo. Então, tenham fé, busquem uma religião, isso vai te ajudar muito, sabe? Eu não estou falando estou te fazendo escolha de religião, mas busque uma religião. Busque, porque dentro do contexto de família é muito bom. E para você, quanto ser humano, é melhor ainda. Obrigada, César. Obrigada, Carla. Então, nós precisamos começar a compreender essas coisas. Esses fenômenos aí, que a gente fala que é psicapa, ou psicocinesia, é a capacidade da mente que ela tem para atuar sobre a matéria. E existem os fenômenos de levitação, de objetos no próprio corpo, curas psíquicas, né? E muitas delas classificadas até como curas milagrosas ou espirituais. Então, pelas religiões, porque você vê que a religião realmente tem grande influência nas nossas vidas. E eu tenho certeza que a minha cura também dentro da sarcoidose, que os médicos achavam que não tinha jeito, foi muito da minha fé. Vocês estão diante de uma mulher extremamente, muita fé, extremamente obediente, sabe? E eu acho que a espiritualidade nossa tem que estar forte. A espiritualidade nossa é ela que nos alavanca, é ela que faz a gente cada dia ser melhor. Eu falo religião nós trocamos, mas espiritualidade não trocamos, né? Então, compreender isso é muito bom. Eu sei que vocês têm tantas coisas aí, mas eu vou falar agora um pouquinho também da bilocação de consciência, que é um fenômeno paranormal que ocorre quando uma pessoa vivencia a sensação de que o corpo está se expandindo, está se alongando, está inchando, de sair do corpo, ou perceber como se estivesse fora dele ou em duplicata. Isso se chama bilocação de consciência. Isso aí você está num grau de paranormalidade, é um excelente momento para você programar seus objetivos. Então isso é muito legal, porque isso vai te ajudar se você se harmonificar, porque não assusta. Eu lembro meu filho, a primeira vez que ele viveu isso, ele morava no Rio, ele teve um desespero louco, até que eu pude, graças a Deus eu pude acalmá-lo, né?
E eu tive uma cliente aqui, que ela trabalhava muito nessa questão na igreja dela, de rezar pelas pessoas. Ela tinha a paranormalidade dela era muito assim, e de ajudar. E tanto é que ela me atraiu e eu cuidei dela, foi até uma pessoa que eu cuidei como voluntário, que eu atendo sempre algumas pessoas assim, e trouxeram ela para mim. E essa pessoa, na época que eu tinha sarcoidose, um dia ela virou para mim e falou assim: Edna, eu fiquei tão desesperada, me ligou desesperada, eu fiquei desesperada. Eu hoje saí da minha casa e eu parecia que eu estava dentro da sua casa. E ela foi descrevendo, eu cheguei na sua casa, tinha uma escada preta. E aí eu sei que ela nunca foi na minha casa, ela nunca tinha ido na minha casa. E aí, Edna, eu subi aquela escada, eu sabia que eu tinha que subir. E aí eu pensei, eu vou direto, o que eu vou fazer? Chega lá, eu fui para um lado esquerdo. E eu entrei num quarto onde estavam seus filhos. E eles estavam muito preocupados com o problema do seu pulmão. E eu fiquei escutando a conversa deles. E eu rezei nessa casa. E eu fui nesse lugar. Por que eu fui nesse lugar? Eu falei, você foi na minha casa. E ela, de fato, foi na minha casa. Se ela tivesse subido a escada e ido direto, ela teria ido para o meu quarto. Ela foi para o quarto dos meninos. E aí ela me contou uma coisa que foi muito legal. Porque ela falou assim, eles estão muito preocupados com você. O assunto deles lá é que eles estavam com medo de que a história não revertesse. E você não tinha tomado remédio, que falaram que só corticoide resolvia. E eu pedi o médico, eu fui para São Paulo, daqui não queria me ajudar, depois ele entendeu. Eu fui para São Paulo, mas a gente precisa de remédio, gente. Nós precisamos de remédio. Deus ele vai colocar um médico para trazer a gente o melhor remédio. E eu fui para São Paulo. Cheguei lá, o médico me pediu, falou que ele aceitava eu fazer a experiência da parapsicologia. Dr. Grisa também sabia. Os parapsicólogos amigos também sabiam. Muitas pessoas me ajudaram. Luiz Carlos também, nossa, foi... Luiz Carlos, Nelsinho, Rosane, eu tenho que agradecer essa turma toda, mas realmente eu mobilizei muita gente para me ajudar, sabe? Que eu sabia que com a ajuda deles eu conseguiria. Óbvio que eu ainda estou no processo, né? Mas no meu pulmão direito já quase não tem, na pleura não tem, na mediastina eu não tenho mais nada. Fiz agora, eu estou com os exames aí para levar lá, para o médico dar uma olhada, mas eu fico tão tranquila e tão harmoniosa, né? Porque eu sei que tudo vai se reverter. Mas eu acabei não precisando tomar o medicamento, mas se eu precisasse, eu tomaria, ok? Mas eu não tomei. Eu estou dizendo a vocês isso, porque daqui a pouco vocês podem falar, a Edna falou que não precisa tomar. Não, nós precisamos sim. Os medicamentos, pedimos a Deus que nos dê o melhor médico e coloque no lugar certo a melhor informação para nós. Né? Então, a bilocação de consciência é isso, né? De você sair. Então, para o sistema Grisa, o importante é ele constatar que tem um controle, um direcionamento dessa energia, né? Que a gente possa viver isso, mas podemos nos beneficiar também dessas paranormalidades. Nós podemos ajudar outras pessoas em tantas áreas, na área de saúde, de prosperidade, nós podemos ajudar em tantos resultados positivos. É isso que o Dr. Grisa deixou. É isso que o Sistema Grisa faz. É isso que os estudos que nós temos aí, os cursos que a gente tem para fazer profissionais, porque nós precisamos de mais gente que tenha um conhecimento nessa área, sabe? E aí a gente não consegue, às vezes, fazer turmas para poder a gente realizar as etapas dos cursos, porque parece que as pessoas não têm o conhecimento de quanto isso é benéfico, quanto isso é saudável, quanto nossa humanidade precisa disso, sabe? Precisa de profissionais que possam abraçar essa causa e fazer a diferença, né? Ajudando essas pessoas. A gente sabe aí que dentro dessa questão da bilocação existem outras escolas que elas denominam isso assim como viagem astral, às vezes vocês já ouviram falar isso, desdobramento, clara evidência viajeira, então assim, é muita coisa. Na verdade, quando você tem uma bilocação de consciência, você leva um susto tão grande e às vezes você até cai da cama, né? Quando você retoma a sua consciência preocupado. Mas isso são indicadores aí dos talentos, né? E a pessoa pode, sim, pode treinar, pode identificar, pode colocar à disposição disso para ajudar os outros, pode se beneficiar, pode beneficiar outras pessoas. Então, se isso assustava você, não deixe de assustar. Tenta harmonizar a sua mente. Na hora que você harmonizar, veja aí, faça uma faxina de coisas que são inúteis, né? Às vezes você fica reclamando demais, às vezes fica murmurando demais. Murmuração é lixo que fica aqui dentro atrapalhando a nossa mente. E o ladrão da mente é a nossa boca, né? A caixa d'água tem um tubo de saída lá. Nossa mente é a boca. Fica murmurando muito, sabe? Não te leva a nada, sabe?
Então, começa a olhar, fazer uma limpeza aí dentro, né? A gente sabe aí que tem os fenômenos psiteta e os fatos relacionados aí com mortes, que são aqueles fatos em que os mortos aparecem, se manifestam para as pessoas. Na verdade, eu percebo muito meu pai próximo de mim, mas uma coisa que me deixou muito maravilhada um dia foi que uma cliente falou para mim assim: quem é esse senhor que está sentado do seu lado? Eu falei: meu pai, como que ele está vestido? Aí ela falou assim: está com uma camisa vinho listrada, né? E fala mais alguma coisa dele. Ela falou que tem um cabelinho branco. Ela captou da minha mente. Ela é uma grande paranormal, captou uma informação do meu pai, da minha mente, né? Então, mas ela tinha uma paranormalidade muito forte, né? Então, mas nas conclusões do sistema Grisa, as pessoas, quando ficam livres do corpo físico, integram a realidade cósmica no reino invisível. Então, os fenômenos psique-capa ou de psiconesia, olha isso como fatos que são resultados da mente atuando sobre a matéria. Então, dentro dos fenômenos de psicocinesia, a gente pode destacar tantos, né? Opora, com autocombustão, combustão espontânea, curas psíquicas, mas aquela visão que você tem das pessoas, eu quero deixar aqui: jamais, se você ver ou sentir, jamais seriam capazes de perturbar ou prejudicar os seres humanos. Nós precisamos ter medo dos vivos, porque eles não perturbariam, não prejudicariam, sabe? Mas é respeitada a liberdade do ser humano e podem sempre colaborar com as pessoas, com a família, sempre, entendam isso, sempre podem colaborar, mas prejudicar jamais, ok? E aí existem aí as paranormalidades que são aí que eu falei, espontânea, treinada, e você pode ao longo da vida estudar e saber mais. E eu prometo para vocês que na próxima live eu trago o livro do Dr. Grisa, porque o que eu gostaria de mostrar para vocês, sempre eu mostro, né? E hoje eu não estou com ele aqui, mas com certeza eu vou trazer para vocês na próxima live para mostrar, para que vocês possam ler, vai ser muito bom. Mas conheçam aí os cursos, nós temos cursos em Volta Redonda, o Espírito Santo, gente, aqui no DESP, o INDESP, a sede dele é aqui, o IPAP é sede aqui no DESP, e eu queria tanto fazer a pós-graduação e eu não conseguia aí trazer alunos, mas nós temos em Curitiba, você que está aí muito próximo, Londrina, nós temos em Florianópolis, nós temos em São Paulo, né? Então, se você tem interesse, entra aí, o site é o coloca em Verônica para mim, ipap.com.br, né? Para que as pessoas possam entrar lá, e aí de lá vocês são direcionados para alguns lugares do Brasil, né? Eu queria que vocês clicassem aí no link para vocês participarem de um evento online aí. Vocês clicando, vocês vão ter sempre as informações de tudo. Então, cliquem aí. A Verônica já colocou isso para vocês. Verônica, tem aí mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu não sei nem que horas são agora, a gente vai falando. Já tá, já, né? Então. Experiência aqui do Tiago, você quer falar hoje? Tiago, eu vou deixar a sua experiência, que eu já passei aqui. E o Instagram, a gente tem só o tempo aí de 1 hora e cai. E aí eu vou ficar devendo isso para as pessoas, se eles quiserem ouvir o que aconteceu, a sua experiência, eles não vão poder assistir. Ok? Então, gente, eu quero agradecer vocês, eu quero agradecer todas as pessoas que entraram aí. A intenção nossa é fazer o melhor. Eu estou aqui levantando a bandeira do sistema Grisa, do meu mentor, do meu pai na minha área profissional, que é o Dr. Pedro Antônio Grisa, sabe? E faço isso, tenho orgulho de ser uma parapsicóloga do sistema Grisa. Estou aqui porque eu acredito nisso, nos grandes resultados e de tantas pessoas que já passaram por minha vida, sabe? De tantas pessoas que eu pude ajudar, de tantas pessoas que eu posso fazer a diferença, mas que elas também fazem a diferença na minha vida, sabe? Então, obrigada, Rosa. Então, obrigada, Tiago, por você compreender, viu? Obrigada. Então, eu quero agradecer a todos vocês por isso. Agora, a minha equipe está perguntando aqui o seguinte: a gente tem feito às 8 horas a live. A gente percebe que quando a live vai acabando, vai entrando muita gente. Vocês acham que esse horário das 20 horas está ok? É um horário bom? Ou vocês gostariam que fossem 8h30? Dê uma posição aí.
Ei, André, se vocês acharem, ou vão mandando aí de repente, a gente pode até fazer uma coisa, qualquer coisa para te saber aí, uma enquete de horário. Eu vejo 8 horas um horário legal, mas eu percebo que quando a gente tá, depois o pessoal tá reclamando que quando chega em casa o trânsito ruim, não consegue chegar em tempo. Tudo bem que vocês vão assistir também, né? Então, obrigada, Diana. Então, eu quero que vocês tenham a liberdade de falar, 8 tá ok, né? Então, vocês vão passando pra gente isso. As lives também pro YouTube, que eles podem acessar depois, a gente vai postar os links. Ó, as lives, está sendo informado que vão pro YouTube. Depois, se vocês estão lá nesse canal, aí nesse link, vai estar sendo passado para vocês as lives, o caminho para vocês chegarem lá. E lá vocês vão encontrar todas, podem ficar tranquilos. E além de outras coisas que tem lá, né? Acompanhe nas redes sociais. Acompanhe aí pelas redes sociais, né? Os recadinhos que eles vão mandando, porque senão eu esqueço, eu não falo. Acompanhe as redes sociais, que vão ter as informações que vocês precisam, que vai ser interessante para a gente ficar mais próximo, ok? Um último esclarecimento que a Ângela até comentou aqui, que ficou um pouco confusa a questão da moça que viu seu pai. Deu a entender que ela viu. O que realmente aconteceu? Eu também, eu coloco isso pelo amor que eu tenho com meu pai. Eu sinto meu pai muito próximo de mim. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm isso. Meu pai era um grande paranormal. Eu também sou uma paranormal. Então eu consigo sentir, isso está na minha mente, eu consigo materializar isso. E ela, naquela hora, ela captou da minha mente. Ela captou isso da minha mente. Né? Então ela vê esse desejo do meu pai, isso que eu quero ele próximo de mim, essa necessidade, e é um carinho dela, né, comigo nessa hora. Mas ela conseguiu ver, fazer, tem pessoas que a gente consegue até levar no subconsciente do outro, né? Então ela conseguiu realmente captar isso da minha mente, uma grande paranormal, ok? Repete o assunto, repetiu, a Rosane está falando para poder repetir esse assunto segunda-feira. Talvez a gente possa entrar, sim, continuar falando de paranormalidade de uma forma mais clara, citando mais exemplos, para que fique mais claro para todo mundo. Podemos sim, Rosane. Eu acho que também é interessante. Espero que eu tenha levado a vocês da melhor forma um pouco de tudo que eu posso contribuir, eu posso ajudar, ok? Eu quero agradecer a todos vocês, o meu abraço, o meu carinho, né? E quero dizer a vocês aqui que hoje eu tô com uma roupa tipo um fantasminha assim, sabe? Mas eu quero dizer para vocês que fantasmas não existem. Tudo isso é daqui da nossa mente, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.